Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, vamos começar falando hoje de triângulos retângulos, tá? Eles têm algumas propriedades que vão ajudar muito a gente em vários pontos, certo? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui são os elementos, sempre começando com o nome das coisas. Aqui a gente tem no triângulo retângulo, sempre, triângulo retângulo tem que ter ângulo reto. E esse ângulo reto ele vai ser formado por dois segmentos. Os segmentos que formam esse ângulo reto eu chamo de cateto. Os catetos sempre formam ângulo de 90 graus entre si. E aí me sobra um lado que se opõe ao ângulo reto, que eu chamo de hipotenusa. Tá? Então, a hipotenusa sempre fica oposta ao ângulo reto. Também é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Mas nem sempre, visualmente, a gente consegue identificar esse maior lado. Então, a gente leva em consideração onde está o ângulo reto e oposto a ele está a hipotenusa. Toma cuidado, que eu vejo muita gente achar que cateto é base e altura. Não é. Se eu mudar a posição do triângulo, eu ainda tenho os catetos formando o ângulo reto, eu coloquei ele para cima agora, ó, e a hipotenusa oposta ao ângulo reto. Aí, a gente tem aqui a percepção de que em todo triângulo retângulo, a soma das áreas aqui de um quadrado formado pelo cateto, né? Se eu pegar o cateto de lado aqui, ó, e projetar um quadrado nele, projetar um quadrado no outro, e somar essas duas áreas, eu vou ter a área do quadrado formado pela hipotenusa aqui. Vamos ver se isso dá certo. Ó. Eu já coloquei numa malha quadriculada para ficar fácil da gente identificar. Aqui eu tenho 4 quadradinhos, aqui eu também tenho 4 quadradinhos. Se eu somar essas duas áreas, tem que dar 8, certo? Vamos ver. Ó. Aqui eu tenho meio quadrado, meio quadrado, meio, 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 meio. Então, eu vou contar isso aqui como 1, porque eu tenho duas metades, aqui como 1, aqui como 1 e aqui como 1. Interno eu tenho 4, mais 1, 5, 6, 7, 8. Então, está dando certo. A soma desses dois quadrados aqui está dando esse. Então, Pitágoras disse, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Matematicamente falando, a gente tem, eu chamei aqui de cateto A e cateto B, tanto faz aqui, qualquer um dos dois. Cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eu deixei a fórmula aqui e coloquei dois exemplos, tá? O primeiro é o que a gente chama aqui de triângulo fundamental, que é 3, 4 e 5. E já vou explicar para vocês também um pouquinho de semelhança de triângulos, que é uma matéria que a gente vê antes de Teorema de Pitágoras, mas eu vou revisar. Se eu tiver 3 aqui, imagina aquele quadrado projetado 3 por 3. Eu vou ter de área nesse quadrado 9. Aqui eu tenho 4 de comprimento. Se eu projetar o quadrado dele aqui, 4 por 4 dá 16. 16 mais 9 é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eu já sei que aqui, ó, eu vou ter um quadrado com área igual a 25. Agora, se é um quadrado e eu sei que a área é 25, como é que eu faço para descobrir o lado dele? Eu faço a raiz quadrada. E aqui, eu não usei aquele conceito de passa para o outro lado, tá? Eu não gosto muito disso. Aqui o que eu fiz foi, coloca a raiz dos dois lados. Porque toda a operação matemática que eu faço dos dois lados da igualdade mantém a igualdade. Então, eu fiz raiz dos dois lados. E aí dá, raiz de 25 é 5, raiz de hipotenusa ao quadrado vai cancelar esse 2 com essa raiz, então vai dar só hipotenusa. Hipotenusa igual a 5, ou 5 igual a hipotenusa. Nesse outro aqui, eu mudei a posição dele, para a gente entender de novo. Ó, coloquei aqui para cima o ângulo reto, oposto a ele é a hipotenusa. E outra coisa, ó, agora eu não quero saber a hipotenusa, eu tenho. Eu quero saber quanto vale o cateto. Tá? Faz do mesmo jeito, eu pego aqui, ó, CA, 8. Então, 8 ao quadrado. Mais CB ao quadrado. Bom, não sei, deixo aqui.
Hipotenusa eu coloquei como raiz de 73. Coloquei assim, gente, para dar certo, tá? Mas isso é comum nos exercícios, porque poucas vezes eu vou trabalhar só com números inteiros aqui. Só vou trabalhar se for triângulo semelhante desse, que eu vou explicar daqui a pouco. Continuando. 8 ao quadrado, 64. Cateto B ao quadrado, não sei. Raiz de 73 ao quadrado, de novo, ó. Isso aqui cancela com a raiz, vai dar só 73. Agora, subtrai o 64 dos dois lados. Então, esse aqui some e fica menos 64 aqui. 73 menos 64 dá 9. Passa a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai dar CB igual a 3. Tá? Lembra, ó, toda vez que eu tiver hipotenusa, eu vou ter que subtrair o cateto, né, o quadrado do cateto. Se eu não tiver, aí eu somo. Se eu tiver os dois catetos, eu somo. Nesse ponto aqui do triângulo semelhante, olha só, se o meu triângulo fosse ele 6 por 8, eu não preciso nem fazer a conta. Por quê? Aqui não é 3 vezes 2? 4 vezes 2? O outro não tinha dado 5? Então vai ser 5 vezes 2. E isso serve toda vez que eu tiver esses dois catetos, ou cateto e hipotenusa, múltiplo de 3, múltiplo de 4 e múltiplo de 5, tá? Vai funcionar sempre. Se eu perceber que os dois catetos, um deles é múltiplo de 3, o outro é múltiplo de 4, a hipotenusa vai ser múltiplo de 5. Tá? E aí é só você encontrar qual é o divisor, certo? A gente vai ter uma aula aí também só sobre semelhanças de triângulos. Outra coisa que é legal saber é, se eu tiver mesmo tamanho, então, por exemplo, se eu tiver 3 aqui e 3 aqui, se os catetos forem iguais, a hipotenusa vai ser sempre lado vezes a raiz de 2. Eu não preciso fazer conta também. Tá? Bom, gente, ó, aqui eu dei algumas dicas de como faz. Processo longo aqui. Alguns processos que eu posso só notar e aí eu não preciso fazer a conta, mas se não lembrar disso aqui, não tem problema. Utilize o processo longo. E como é que eu faço quando eu não tenho um cateto ou quando eu não tenho hipotenusa? Acho que isso aqui resume bem o Teorema de Pitágoras. Na próxima aula a gente vai ver as relações métricas do triângulo retângulo, e aí a gente vai usar sempre com a altura relativa da hipotenusa aqui, tá? A gente vai deixar a hipotenusa sempre como sendo base. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários que a gente responde depois. Valeu!